Fala, meu povo, bem-vindo ao Reset Cash, um podcast cristão feito para você. Aqui você vai encontrar insights e ferramentas para propagar o nome do Senhor Jesus e também te ajudar no seu ministério e na sua vida profissional. O que eu posso te pedir? Compartilhe esse vídeo e deixe o seu comentário. Deus abençoe. Quando a gente fala para quem não é evangélico, não é crente, quando a gente fala de mundo espiritual, as pessoas já pensam na questão de filme, né? Aquela questão de a pessoa flutuando, né? O mundo espiritual ele é mais real do que o mundo físico, até porque a Bíblia diz que tudo foi criado no mundo espiritual. O apóstolo Paulo cita certo versículo e fala assim, nós estamos assentados com Cristo nas regiões celestiais. Então tudo foi criado primeiro no Espírito. Deus é Espírito, né? E então sim, o mundo espiritual é extremamente real. E eu vou contar aqui uma experiência que eu tive no mundo espiritual que, olha, vai assustar muita gente. Alinhando um pouquinho com a questão, por exemplo, financeira. Alguns anos atrás, eu me lembro que Deus queimou no meu coração muito forte para a questão de semear na área de missões, departamento missionário. Eu me lembro que eu pesquisei uma instituição ali na África e eu adotei uma criança africana. Que legal. Como funciona para adotar? Mensal, você vai dando um valor mensal para ajudar. Isso. Né? Não é adotar para si mesmo, orar com você, não. Isso, eu vai estar lá, né? Eu fiz pela Fundação Missão África, IEA, né? E ali você faz o seu cadastro e você seleciona ali uma contribuição por mês. Ou você pode dar uma contribuição isolada, só aquele mês. Eu, no caso, adotei uma criança e eu mandava todos os meses um valor que era suficiente para a alimentação daquela criança. Eles até mandavam uma carta com o nome da criança, ó, esse aqui, no caso, meu filho adotivo é o Regis, né? E mandavam pra gente essa carta e mandavam sempre ali a atualização de como estava o crescimento, os estudos, a alimentação, né? Isso é muito interessante. Só que eu me lembro que no primeiro mês que eu ofertei, isso aqui mexeu muito comigo porque abriu a minha visão. Porque tem gente que pensa que, por exemplo, a questão de finanças é uma questão simplesmente natural e não é. É uma questão espiritual. Espiritual também. Muita gente não prospera porque existem prisões no mundo espiritual. Muita gente não consegue romper. A pessoa tem tudo para dar certo, mas é porque existem algumas cadeias e eu vou te provar. Eu me lembro que eu tinha acabado de ofertar naquele mês e eu tinha o costume de ir depois do culto, né, que a gente gosta de comer. Pra pizzaria e tal. Restaurante. Eu lembro que minha esposa falou, passa também no mercado ali e tal. E eu fui no mercado, na época eu morava em Osasco. E quem é da região ali vai saber que é o antigo Walmart ali, hoje acho que é um outro mercado. Não tem mais, né? E eu fui lá, deixava o carro no estacionamento do shopping e ia naquele mercado. Quando eu estava saindo, já era um dos últimos a sair e tinha um morador em situação de rua. Ali tinha um guarda do shopping e eu estava indo no meu carro. E esse morador em situação de rua chegou para mim e pedindo dinheiro. Eu falei, dinheiro eu não costumo te dar, mas se você quer alguma questão, um alimento, alguma coisa, a gente vai lá e compra para você. E eu comecei a conversar com ele, comecei a falar sobre Jesus para ele. E eu falei, eu posso orar por você? Ele aceitou. Na hora que eu coloquei as mãos sobre a cabeça dele, um demônio manifestou. Nossa, no meio da rua. Dentro do estacionamento do shopping, né? Que era ligado ao mercado. Sim. E naquele momento, eu olhei para ele e falei, Satanás, eu te dou uma ordem, sai no nome de Jesus. Eu estava já cansado, de um dia muito cansativo de trabalho. Ele olhou para mim e deu risada. E falou, Satanás? Demônio? Eu sou muito mais do que demônio. Eu tenho cabeças na minha mão. E quando eu olhei para os olhos dele, quem já mexeu com fogão em casa, sabe quando aquela chama do fogão assim, às vezes fica mudando de cor, fica laranja, fica meio amarela, fica meio azul. E os olhos dele estavam daquele jeito, mudando de cor. E eu olhei para ele e eu falei, não importa. Eu falei, qual é o seu nome? Ele olhou para mim e falou assim, Condor. Eu olhei e falei, rapaz, eu nunca vi isso na minha vida. Eu já trabalhei com vários trabalhos de libertação, cura, já repreendi muitos demônios com vários outros tipos de nome, mas Condor. Eu falei, não importa de onde você vem, não importa quem você é, pega o teu lixo e sai. E repreendi. Ele caiu no chão de novo, ainda naquela persistência, eu coloquei as mãos de novo sobre ele e repreendi aquele mal até que ele foi liberto. Depois eu orei por ele, ele renovou a aliança com Jesus, né? Só que aquilo ficou na minha cabeça. Eu falei, poxa, eu fui pesquisar na internet e não achava nada sobre essa entidade, sobre esse demônio. Até que no dia seguinte eu tinha aula de teologia. E meu professor na época de teologia era um cara muito especialista nessa área.
também não apenas teólogo, mas na área de cura-libertação. E ele falou, você mexeu com alguma coisa na África? Eu falei, sim, esse mês agora eu adotei uma criança lá. Ele falou, então foi isso. A sua oferta aqui no Brasil, para alcançar uma criança na África, fez um demônio isso aqui. Nossa, de lá pra se cá. manifestar aqui. Então ele fica tentando se cercar, Pra sabe? tentar Exatamente. Paralisar, né? E a questão do perguntar o nome, porque na hora que eu estava repreendendo ali, que ele deu risada, que ele falou sobre isso, eu lembrei daquela passagem de Jesus, quando chega em Gadara, né? Todas as vezes Jesus expulsa demônio, não pergunta o nome de ninguém. Só sai. Especificamente nessa passagem, o texto mostra falando sobre isso. Das legiões, né? Das legiões. Jesus pergunta, qual é o seu nome? E fala, legião, porque somos muitos. Naqueles dias, legião era um grupo de soldados de cerca de 6.000 romanos, né? Então acredita que chegam cerca de 6.000 demônios aí na vida de uma pessoa. É por isso aí entra uma outra parte também de libertação.